essa questão de número 36 é sobre figura de linguagem, também daquele material que eu mandei para vocês. Vamos ver assim, ó. Na frase, o que era fim é só um começo, há uma figura de linguagem denominada. Vamos sublinhar aqui, uma figura de linguagem denominada. Bom, pessoal, vejam que nós não precisamos do texto mais uma vez, né? Vocês observaram que todas as questões que nós fomos resolvendo, nós não precisamos do texto. É claro que, se houver uma questão de interpretação de texto, 2, no máximo, vocês precisarão do texto. Mas eu repito, não percam tempo lendo primeiramente o texto na prova. Vão direto nas questões. Deixem a questão de interpretação de texto por último. Resolvam todas as de gramática primeiro. E a de interpretação de texto por último. Porque aí vocês já terão lido o texto algumas vezes, né? Ou pelo menos alguns períodos por causa das questões. É uma estratégia só de resolução de prova, para nós não perdermos tempo. Então, na frase, o que era fim é só um começo. Aí nós temos hipérbole, antítese, pleonasmo e elipse. Eu vou revisar todas elas para nós chegarmos na alternativa correta. Hipérbole, hiper, dá uma ideia de expansão. Bole é ideia. Então, hipérbole nada mais é que uma ideia exagerada. Por exemplo, assim, ó, quase morri estudando, quase morri chorando. Ah, ele deu 1000 beijos nela. Então, uma ideia de expansão, de exagero. Claro que nós vamos identificar isso sempre no contexto, né? Sempre na frase em que eles vão nos oferecer. Aí nós temos antítese. Anti é contrário. É uma ideia contrária. Antítese são opostos. Então eu vou pensar assim em palavras opostos. Aqui nós vamos pensar em antônimos, tá? Que são antônimos, que são palavras contrárias. Alto, baixo, frio, quente, cima, baixo, cheio, vazio. São esses contrastes, são palavras antônimas. Quando nós encontramos isso no texto, nós temos a antítese. Pleonasmo é uma redundância, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação, plebiscito popular, é o que eu não preciso repetir, porque subir só pode ser para cima, descer só pode ser para baixo, elo sempre é de ligação. Então, nós caracterizamos o pleonasmo como uma repetição desnecessária. Então, nós vamos entender como repetição. E a elipse é o mesmo que omissão. Geralmente, nós temos elipse com elipse de verbo, que é uma omissão de verbo. Por exemplo, assim, ó. Eu vou até colocar aqui, porque é importante. Elipse é importante nós memorizarmos e entendermos no contexto mesmo da frase, né? Por exemplo, assim, ó, eu estudo literatura. Vou pegar a mesma frase que eu coloquei antes para vocês, ó. Eu estudo literatura. Uma vírgula, porque encerrou a oração. Vocês, vírgula, legislação. Esta vírgula aqui, ó, pessoal, ela marca a elipse do verbo. Elipse do verbo, a omissão do verbo. Ele não está escrito, mas eu sei que ele está ali. Tanto que eu poderia dizer a frase assim, ó, eu estudo literatura, vocês estudam legislação. Então, a elipse do verbo estudar. Então, isso que significa elipse, tá? Agora nós vamos voltar lá na questão, ó. O que era fim é só um começo. Já deu para identificar, ó, fim e começo. São palavras contrárias, são palavras opostas, são palavras antagônicas. Nós temos aqui antítese, marca a letra B. Essa questão é uma questão relativamente fácil, mas precisamos saber do mesmo modo, né? Mesmo que a questão seja fácil, nós precisamos saber as principais figuras de linguagem que caem em prova. Então aí nós temos antítese, certo? Muito bem. Próxima questão.